Voltamos no intervalo, vamos dar continuidade, falando então sobre essa função educativa do profissional de saúde, o papel de cada um de nós. Então, é importante a gente destacar que muitas vezes a gente espera que o paciente ou que a população ela esteja desprovida de conhecimento, de informação, mas a realidade, gente, não é essa, tá bom? Então, enquanto profissional de saúde que tem essa função educativa, você precisa entender que você vai lidar com diferentes níveis de conhecimento. Você vai ter pessoas extremamente instruídas e também pessoas com não tanta instrução. No entanto, se a pessoa chegou até você, é sua responsabilidade ser um educador em saúde. Nesse sentido, então, o profissional de saúde, de qualquer nível que nós estamos falando, ele tem que se preparar para o método educativo que se baseia na participação social através da sua prática profissional. Lembrando que essa ação educativa, ela só acontece quando a população ou o sujeito ele está envolvido. Os profissionais da unidade de saúde, eles devem desenvolver entre si um espírito de equipe, onde realmente reflitam, decidam e trabalhem juntos, estabelecendo um verdadeiro relacionamento horizontal com uma postura profissional que se estenda às relações com a população. Gente, isso aqui é para a gente entender que trabalhar em equipe é muito importante. Olha, não existe coisa que atrapalhe mais o trabalho do educador em saúde do que a falta de sintonia entre a equipe. A equipe tem que estar falando a mesma linguagem. E também eles estejam todos participando das tomadas conjuntas de decisão. Porque a população não é apenas de um X profissional. O paciente, ele não é só de um profissional. É de responsabilidade de todos, certo? É importante a gente falar também sobre a função dos técnicos e da instituição. Porque os técnicos de enfermagem, né, os técnicos de radiologia, os técnicos de assistência bucal, também eles são funcionários de uma instituição, seja ela pública ou privada. Né? Nós estamos falando aqui de educação e saúde, então a gente diz que é uma instituição pública. E, geralmente, o técnico de enfermagem, ele tem uma função muito específica dentro da instituição. E também uma função muito específica em relação àquilo que ele desempenha diante da população. O profissional agente de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde também. Eles não podem ser desconsiderados no estabelecimento aí das ações educativas, no estabelecimento das tomadas conjuntas de decisão. E às vezes, o profissional, o agente comunitário de saúde, ele vai ter um olhar totalmente diferente do profissional que está ali dentro do consultório, porque ele está onde? Em contato direto com a realidade daquela população. Então, o enfermeiro, ele tem que considerar tudo isso. Outra coisa importante também, que a gente está falando acerca da ação educativa, né, é que até o maqueiro não, gente, o recepcionista ou a recepcionista também tem que estar envolvido e se sentir incluso como um profissional que desenvolve funções educativas. Se ele está ali na recepção, ele deve ser muito bem instruído e capacitado para exercer também funções educativas, tá bom? Porque às vezes a gente esquece do guarda, a gente esquece
do pessoal que cuida dos serviços gerais. A gente esquece de incluir eles como equipe, dentro da equipe. E eles precisam também ser incluídos dentro da equipe, tá bom? Quando a gente vê que a equipe tem esse tipo de prática, né, que envolve aí os interesses dos próprios profissionais e envolve também uma prática para os interesses dos problemas da população, a gente consegue fazer uma reeducação do saber, né? Uma reeducação do saber e do fazer saúde. Muito bem. Alguma dúvida aqui até aqui? Bom, seguindo, acho que o professor Lázaro já falou isso aqui com vocês. Nós temos aí o momento de decidir como fazer uma ação, né? O caminho para você planejar uma ação educativa, tá certo? Para isso, é muito importante, né, você identificar, ao elaborar esse projeto, né, na elaboração do projeto, é muito importante você pensar numa temática. Vocês já pensaram na temática de vocês? Sim. Quem já pensou? Sim? Qual é a sua, Paulo? Eu e as meninas, a gente decidiu falar sobre IST. Ótimo. Vamos desenvolver, então, uma temática, né, de IST. Muito bem. Aí vocês, então, já começaram a pesquisar qual é a situação ou agravo de saúde que, no momento, mais preocupa os técnicos e a população. Identificar, então, que é um problema de saúde, o IST, né, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a sua população-alvo vai ser qual população? Eu acho que o público em geral, mas assim, com um pouco puxando a orelha dos jovens. Então é interessante porque, assim, cada população é uma linguagem. Se você fosse falar de IST para o idoso, é um tipo de linguagem. Seria um tipo de plano de ação. Se você fosse falar para os profissionais do sexo, seria outro tipo de linguagem, certo? Se você fosse falar, lembra que para elaborar esse projeto educativo em saúde não pode ser genérico, tem que ser uma bala certeira, vamos dizer assim, certo? Então, veja só, se você fosse falar para a comunidade LGBTQI+, seria outra forma, né, de linguagem, de abordagem. Compreende o que eu estou falando? Então, é muito importante decidir, viu, pessoal, a sua população-alvo, tá? Tem que estar bem específico o grupo populacional, tá? A população em geral, é até interessante você fazer como as doenças crônicas, está afetando crianças. Tem crianças com diabetes, tem criança com pressão alta, tem crianças obesas. Então, né, a questão não é só idosos que têm pressão alta. A gente pensava que era só idosos que ia ter pressão alta e diabetes. Diabetes, que era uma coisa de idoso. Hoje a gente vê que é o quê? Que é de todo mundo. Entendeu? Então, é muito importante que você estabeleça uma população bem específica para você, nesse primeiro momento, elaborar isso. Porque isso aqui, gente, vocês vão fazer depois lá no campo de estágio, no 8º período, vocês vão fazer isso aqui, tá? E aí, claro, né, vocês vão observar, né, tem que sempre fazer a pergunta, qual o propósito que vocês, né, para desencadear as ações de diagnóstico, né, qual é o diagnóstico, qual é
a parte aí metodológica que vocês vão fazer esse diagnóstico. Vocês precisam fazer um diagnóstico situacional e educativo em etapas. E aí, vai pegar dados secundários ou você já possui dados secundários? Porque, às vezes, o profissional ele tem que elaborar, ele tem que acessar, não é elaborar, acessar dados secundários. Aonde eu pego esses dados secundários, professora? Na internet, no site do Ministério da Saúde. Você pode pegar no DataSUS, no Sinan, se você já fosse profissional, poderia acessar o Sinan. Certo? Os dados primários. Dados primários, gente, é aquilo que você coleta diretamente com os envolvidos, com a população específica. Por exemplo, o Paulo vai falar sobre IST. Se ele tivesse acesso à população, ele poderia perguntar no grupo de jovens e adolescentes qual é o conhecimento que eles têm sobre as IST. Você vai ver que vai sair coisas assim que você vai falar assim, não é possível. Que a pessoa imagina que seja isso. Até hoje tem mulher que imagina que teve uma relação sexual sem preservativo e se ela utilizar uma ducha e lavar bem a vagina, ela não vai engravidar. Vocês sabiam disso? Essa informação. Só que não pode lavar por dentro, né? Mas tem mulher que faz isso, você acredita? Eu estava vendo um vídeo de uma enfermeira, ela relatando alguns casos, né, de uma população X, e que algumas mulheres tinham essa prática. Simplesmente usava a ducha, lavando dentro da vagina, dentro mesmo do canal da vagina. E aí acreditavam elas que elas estavam simplesmente evitando gravidez. E as outras doenças? Isso aí não evita nada, né? Pelo contrário, né? Mas professora, elas falavam que sim. Oi? elas deviam usar a ducha após a relação sexual, achando que iriam retirar todo o esperma, né? Isso. Eu usava a ducha pensando que se tivesse toda essa limpeza, né, do esperma, elas evitariam a gravidez. Agora você pensa, em pleno século XXI, algumas mulheres ainda acreditando nisso, gente. As pessoas hoje, pessoal, eu queria muito que vocês assistissem uma série na Netflix. Esses dias agora eu assisti ela, eu vou botar no grupo para vocês. Gente do céu, o que as pessoas acreditam de internet, de notícias, fake news de internet, seguem aquilo ali, é impressionante. Então, às vezes, vê isso num grupo, a pessoa postou aleatoriamente, a pessoa pega aquilo e começa a aplicar na sua vida, né? Também é importante você ver o seu tempo. Veja que o tempo de vocês é pouco. Se vocês estivessem na prática, fazendo isso aqui de fato para a prática, né, vocês iam fazer um levantamento da coleta de dados, vocês iam solicitar que o agente comunitário fizesse isso, e depois você ia analisar esses dados. Vocês poderiam elaborar um instrumento de coleta de dados, por exemplo, um questionário, para você identificar quais são os conhecimentos, quais são o entendimento, ou o que essas pessoas estão utilizando para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Enfim, se você estivesse lá na prática, já no atendimento da unidade básica de saúde, ou da estratégia de saúde da família, era isso aqui que você teria que fazer. Também, né, às vezes, você vai precisar de material e equipamento. Se você estivesse trabalhando com um grupo de idosos, você precisaria de um aparelho, né, do glicosímetro, né? Se fosse a pressão, você precisaria de um aparelho de pressão arterial, um bom para que pudesse aferir a pressão dessas pessoas. Enfim, gente, tem que observar, quando você estiver na prática, tudo isso, até o material que vocês vão utilizar.
Também vocês teriam que elencar a responsabilidade de cada elemento do grupo. Qual a responsabilidade do profissional médico, qual a responsabilidade do técnico, do agente comunitário de saúde, do enfermeiro, do dentista, todos os que estão envolvidos na ação, na elaboração desse projeto educativo em saúde, eles precisam saber exatamente o que precisa ser feito, tá bom? Que providências administrativas devem ser executadas antes da coleta de dados? Isso se você tivesse na sua prática de campo, certo? Você teria que, por exemplo, providenciar, né, um determinado dia para que tivesse o grupo, se você estivesse fazendo uma ação, um projeto de educativo, né, de saúde da população idosa com diabetes ou com doenças hipertensivas, né, com hipertensão. Enfim, e quem assume a responsabilidade do projeto, de escrever esse projeto e de convocar os profissionais para as etapas. Se fosse um grupo de grávidas, uma ação educativa para o pré-natal. Quem seriam os responsáveis pelos temas, certo? Quem seria, o que seria dado de conteúdo, né, de forma descritiva para aquela população? Como é que seria a participação dos profissionais e a participação das mulheres grávidas? O marido também estaria sendo convidado? Alguém, outros membros da família também estariam sendo convidados? Tudo isso, gente, precisa estar descrito, certo? O professor Lázaro já falou isso aqui com vocês, não falou? Acerca do diagnóstico? Sim, ele falou. Ele falou, né? Então, agora é importante vocês levarem em consideração esse diagnóstico, a elaboração do diagnóstico, certo? Então, nessa elaboração do diagnóstico, é importante ainda, né, que você responda essas questões, porque você pode precisar, inclusive, tabular dados, fazer depois tabela, fazer gráficos, para poder descrever, de fato, o diagnóstico da situação de saúde da população ou do indivíduo. Uma coisa que eu vi na minha situação, eu fico muito tempo em frente ao computador, o que também prejudica, né, para a questão da labirintite. Então, horas e horas no computador, eu preciso reduzir isso. O professor Lázaro deve ter falado, então, para vocês, acerca, né, desse plano de ação. Nesse diagnóstico, deixa eu finalizar bem aqui uma coisa do diagnóstico. Nesse diagnóstico, gente, é muito importante você fazer aí o universo dessa sua ação, você descrever o universo da sua ação e especificar muito bem a situação problema, as características epidemiológicas, entendeu? Especificar muito bem os aspectos demográficos. Eu acho que ele disse isso lá, acho que ele falou isso aqui, não foi? Cadê? Foi aqui que ele falou, né? Os aspectos demográficos, isso mesmo, tá aqui, ó. Tá? É muito importante, porque isso aqui são elementos, gente. São elementos que vai fazer você chegar até os objetivos. Então, isso aqui, ele já mostrou como é que é o roteiro do trabalho, certo? Bom,
Quem é que está falando aí? Alô? Não? Tá, então tudo aquilo que você vai levantar, gente, você vai colocar no diagnóstico educativo, ó, onde você vai apresentar tudo aquilo ali. Aí depois é importante fazer uma justificativa. Ele também já deve, ele falou sobre isso aqui? Falou? Eu não vi a aula do professor Lázaro. Paulo, falou? Oi? O professor Lázaro explicou aqui, falou sobre esse passo a passo aqui? Se eu não Justificativa? estiver enganado, eu acho que ele não falou, né? Ia ficar para você falar. A última coisa que ele falou, deixa eu ver aqui, né? Desse passo a passo aí, não. Isso aqui ele não falou, não? Não. Ah, tá. Falou. Então, pessoal, o plano de ação de vocês tem um roteiro a ser seguido, tá? Então, cada grupo agora, ele deve elaborar uma proposta educativa. Infelizmente, não tem como a gente ir para o campo para fazer. Então, no primeiro momento, tem a capa. Na primeira capa, você vai colocar o título do trabalho e o nome de vocês. Isso aqui é para seguir como roteiro, certo? A próxima folha, vocês vão descrever o problema. E aí você pode utilizar, na descrição dos problemas, você pode utilizar conceitos, né? Pode utilizar dados secundários, que você pode pegar no Ministério da Saúde ou pode pegar no DataSUS. Essa característica geral do município, ou instituição, ou população-alvo, se, por exemplo, você estivesse numa unidade básica, que a intenção primária seria vocês ir para uma unidade básica fazer isso aqui, com um grupo de gestante, entendeu? Entrar em contato com uma unidade básica e dar algumas palestras lá, educativa, ir para as escolas, fazer um plano de ação para trabalhar uso e abuso de drogas, para trabalhar doenças sexualmente transmissíveis em escolas. A intenção inicial era que vocês fossem para o campo, mas não é possível, então vocês vão só apenas dizer que esse trabalho, né, vai ser desenvolvido na instituição, numa escola pública, se quiser até colocar qual escola, pode colocar, que tem a pouco, viu, Paulo, falando específico do trabalho do Paulo, na escola X, perto da sua casa, entendeu? Uhum. E o diagnóstico educativo, você vai, então, fazer a apresentação e análise dos dados que você coletou, conforme, né, foi feito aqui dentro dessas perguntas. E aí, depois disso, tem as justificativas, objetivo geral, específico, conteúdo programático, população-alvo, metodologia, avaliação, recursos humanos, material físico, cronograma e quadro de atividade. Chegamos aqui, vamos falar de cada um deles. Bom, essa etapa de diagnóstico educativo, tá? É a organização e a análise e a apresentação dos dados que foram coletados para a identificação dos problemas de natureza pedagógica. E aí, você pode, então, colocar, né, indicar ou colocar sugestões que você vai dar encaminhamento para os problemas de organização dos serviços, ou também ações que possam operacionalizar as questões educativas. Enfim, você tem que trabalhar, fazer os textos referentes a esse diagnóstico desse projeto educativo. Outro passo é falar sobre a justificativa. Na justificativa, gente, você vai responder o porquê. Qual é a necessidade? Você vai vender o seu peixe sobre essa ação educativa. Por que isso é importante? Certo? Por quê? E assim, e colocar nessa justificativa até dados epidemiológicos você pode colocar também, justificando a necessidade de trabalhar isso aí.
Também é importante fazer na justificativa uma proposta pedagógica. E nessa proposta pedagógica, você pode estabelecer, fazer um quadro com o estabelecimento aí das competências que serão avaliadas naquilo que você vai fazer. Nós vamos chegar agora cadê aqui? Aos objetivos. Então, na justificativa, você vai responder o porquê, e é interessante você colocar até dados epidemiológicos e até dizer quais são as competências que você quer atingir com essa proposta pedagógica. Nos objetivos, vocês já viram em outros momentos, né, que o objetivo é aquilo que se espera alcançar. Então, são sempre dois objetivos específicos ou mais que você pode colocar, sendo que tem que ter um objetivo que é geral, certo? Amanhã, nós vamos falar sobre esses objetivos, geral e objetivo específico. E tem vários verbos que você pode utilizar, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Amanhã eu queria que vocês colocassem para mim no grupo, amanhã, o grupo 1, grupo 2, o grupo 3, o nome. Eu vou enviar um papel no grupo, um instrumento no grupo para vocês colocarem isso amanhã, tá bom? E vocês me enviem de volta, preenchem e me enviem de volta, tá bom? No mais, boa noite para vocês. Amanhã tem